Uma gigante está surgindo no mercado com a fusão entre a Marfrig e a BRF, destravando valor para a companhia e também reduzindo riscos, de acordo com Goldman Sachs. Sendo que o mercado já está olhando para isso com muita atenção. Afinal de contas, essa incorporação da BRF pela Marfrig pode destravar um prêmio de até 38% para os acionistas. E isso já fez as ações da Marfrig dispararem 21,35% após esse anúncio, com uma negociação gigantesca de mais de R$1 bilhão em apenas um dia. Além disso, temos o Banco do Brasil selando acordo de US$ 1 bilhão com o banco chinês, ampliando parceria comercial, sendo que o banco decidiu pagar R$1,91 bilhão em JCP para os seus acionistas, o Itaú reduzindo projeção para a Selic para o ano de 2025, que pode ser um excelente marco de virada para o nosso mercado, e a JHSF tem a recomendação de compra das ações do BTG, fazendo alerta para a pressão no caixa. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar com essa matéria de altíssimo impacto sobre essa fusão da Marfrig e da BRF. Afinal de contas, o mercado reagiu muito forte a essa notícia que chegou recentemente, batendo aqui os 21,35% de valorização das ações da Marfrig com MRFG3, chegando a essa negociação de R$1 bilhão negociados apenas nesse dia. E um detalhe importantíssimo é justamente sobre esse prêmio que pode destravar de até 38% para os acionistas da Marfrig com as ações MRFG3, sendo que o CAD sequer precisa aprovar. A questão aqui é que a Marfrig e a BRF são as duas maiores empresas de alimentos do Brasil e do mundo também, atuando forte no setor de proteínas, como carne bovina, de frango e suína. E há algum tempo, a Marfrig se tornou uma das principais acionistas da BRF, e agora elas deram um passo decisivo para unir ainda mais os seus negócios, criando cada vez mais sinergia. E a grande notícia é que essas empresas formalizaram a incorporação da BRF pela Marfrig, o que será feito por meio de uma incorporação de ações, ou seja, basicamente os acionistas da Marfrig se tornarão acionistas da nova empresa combinada, que será a MBRF. E é claro que ela vai ser listada na Bolsa de Valores e em breve vai ter seu próprio código. E essa operação prevê prêmios significativos para os acionistas, que têm as ações da Marfrig e devem receber um prêmio de cerca de 38% sobre o preço atual dos papéis, enquanto quem tem as ações da BRF, com as ações BRFS3, terá um ganho estimado entre 15% a 20%. A relação de troca definida é de 0,85 aproximadamente, como vocês podem ver, existem aqui mais algumas casas da ação da BRF para cada ação da Marfrig. Além dos prêmios, a transação inclui o pagamento de proventos extraordinários, aquele dinheiro extra fora dos dividendos normais, que acabam somando até R$6 bilhões. Esses serão de até R$3,5 bilhões pagos pela BRF e R$2,5 bilhões pela Marfrig. E isso aqui é claro que está chamando muita atenção do mercado. Como o prêmio pode chegar até 38%, considerando ainda essas variações e pagamentos extraordinários, o mercado se animou muito. E é exatamente este o ponto. O prêmio que essa matéria se refere é justamente a diferença entre as cotações atuais, ou pelo menos as cotações antes desse anúncio, e o potencial de valorização delas. Esse aí é o prêmio. E é óbvio, já estamos vendo o mercado decolando aqui com as ações MRFG3, como estamos vendo aqui a periodicidade semanal, que equivale ao médio prazo, ou seja, cada vela dessa aqui corresponde a uma semana inteira de negociações na Bolsa de Valores, e o gráfico inteiro, ele vai de alguns meses até poucos anos. E é por isso que nós chamamos isso aqui de médio prazo. Então notem, toda essa valorização que aconteceu na semana do dia 12 de maio, que mais especificamente, é claro, aconteceu no dia 16 de maio, sexta-feira passada, quando as companhias divulgaram essa bomba no mercado, fazendo com que as ações da Marfrig chegassem até a cotação dos R$ 26,03. E depois o mercado acalmou um pouco e desceu até os R$ 25,07. Mas foi uma valorização brutal de 21,35%. E é óbvio que toda essa euforia que está acontecendo aqui é justamente a expectativa dos investidores de realizar lucros com antecedência. Isso aqui se chama arbitragem. Quem está comprando as ações agora e por isso valorizando tanto assim as cotações de MRFG3 é porque pretende vender em breve assim que as ações alcançarem o prêmio máximo ou próximo a ele. E um ponto super positivo é que, segundo as empresas, não será necessária a aprovação do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômico, o que geralmente é um dos maiores entraves e geradores de incerteza em grandes fusões e aquisições como essa aqui que está acontecendo. A questão também é que quem não quiser participar dessa
incorporação que vai acontecer, poderá receber o dinheiro, em vez das ações, de R$ 19,89. É importante citar também que essa notícia da incorporação ela veio junto com o balanço do primeiro trimestre do ano de 2025 da Marfrig, que também mostrou números interessantíssimos. A Marfrig teve um lucro líquido de R$ 88 milhões, ou seja, uma alta de 40,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, que foi de R$ 63 milhões. Então observem que é um número coerente, sem maquiagens, ou seja, não é apenas um número porque ela estava com prejuízo ou com lucros muito atravancados. Nesse caso aqui, realmente a empresa teve um ganho real da sua lucratividade e foi impressionante, mostrando que a estratégia da companhia da venda dos seus ativos acabou tendo uma repercussão muito positiva. Além disso, a Marfrig teve um EBITDA ou EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações, essencialmente o lucro operacional de uma empresa, crescendo 20,8%, também comparado com o primeiro trimestre do ano de 2024, alcançando aqui os 3,19, praticamente 3,20 bilhões de reais, vindo de 2,64 bilhões. E como se não bastasse, o destaque nos resultados da Marfrig foi a redução contínua da alavancagem, que é a relação entre a dívida líquida e o EBITDA, e este caiu para 2,69 vezes, marcando o 8º trimestre seguido de redução, até por conta da nova injeção de caixa que a empresa recebeu e com isso conseguiu reduzir significativamente as suas dívidas. Mas é claro, isso dependeu muito da administração e alta gestão da companhia também para enxergar as oportunidades no mercado. E já olhando por segmentos, a operação da América do Sul da Marfrig teve um desempenho muito forte, com receita e EBITDA crescendo mais de 35% e 56% respectivamente. E isso ajudou a compensar o trimestre desafiador na operação da América do Norte, onde o EBITDA caiu quase 90%, afetado pelo mercado de gado lá fora. A performance da BRF no trimestre também foi citada como ótima pela Marfrig, onde a companhia dobrou o lucro, chegando a 1,1 bilhão de reais apenas no primeiro trimestre do ano de 2025. E para nós, investidores e acionistas, essa incorporação, é claro, é um evento transformacional que cria uma gigante ainda maior no setor de alimentos, provendo os prêmios e os dividendos extraordinários anunciados, gerando um valor direto para os acionistas que recebem como parte do negócio. Além disso, a falta da necessidade da aprovação do CAD é uma notícia excelente, porque ele elimina um risco regulatório significativo e acelera o processo, causando ainda mais oscilações no mercado na Bolsa de Valores. Como se não bastasse, essa revolução que está acontecendo com as duas companhias, ainda por cima os resultados das duas foram excelentes. A Marfrig e a BRF mostram empresas muito sólidas crescendo no mercado, na sua lucratividade e também no acerto das decisões estratégicas, com a empresa diminuindo a alavancagem de maneira consistente e com a operação da América do Sul indo muito bem e a BRF performando forte, o que compensou a fraqueza temporária lá nos Estados Unidos. Isso mostra a resiliência do grupo e a força de sinergias com a BRF que já estão em andamento. Mas claro, pessoal, nem tudo são flores e precisamos falar sobre os riscos, que incluem a execução do processo de incorporação e da integração das duas empresas, que é claro que é muito complexa. Desafios em mercados específicos, como por exemplo o que eu acabei de citar da América do Norte, e a volatilidade de custos de matéria-prima que sempre existem no setor. Mas a mensagem é de um negócio avançado com prêmios para os acionistas e a Marfrig que mostra força financeira e desalavancagem com crescimento operacional na América do Sul. Atualmente, as ações da BRF com BRFS3 estão aqui cotadas a R$ 20,88. As cotações chegaram a valorizar na semana passada, nada perto com o que vimos da Marfrig, e a valorização nos últimos 12 meses chegando a praticamente 10%. O PL da companhia, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa, é muito boa, de 9,12. Lembrando que, para esse número não ser um número solto, o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. E aqui no Brasil, os mais conservadores buscam empresas entre 10 vezes e 12 vezes. De uma maneira ou de outra, a BRF se encontra com um indicador muito confortável aqui na sua geração de lucros em relação ao valor de mercado. Porém, o PVP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que ela está 118% acima do que ela vale no papel. Dividend yield atual de 3,37%. Já a Marfrig, deixando qualquer investidor de queixo caído, valorizando 154,61% nos últimos 12 meses, alcançando essa cotação dos R$ 25,07. Imagine que quem comprou essa ação junto com o ativo virtual há cerca de um ano atrás, recebendo 1,5 vezes o seu patrimônio. Isso mesmo, quem investiu R$ 10 mil teria então R$ 25 mil, até um pouco mais. O PL da empresa é muito barato, apenas 7,63, e o PVP mostra que a empresa está muito cara, 664% acima do seu valor patrimonial, mas ela entrega um dividend yield impressionante mesmo com essa valorização absurda de 11,30%. Por que eu menciono isso? Porque o dividend yield é um indicador
indicador que é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses divididos pelas cotações atuais. Então, se as cotações multiplicaram 1,5 vezes, ou seja, mais que dobraram aqui, é óbvio que o resultado dessa divisão vai ser um percentual menor. Mas e você? Deixa nos comentários abaixo o que você está pensando a respeito da Marfrig. Afinal de contas, esse é um grande passo que a empresa está tomando, e a BRF também, e como você enxerga a empresa. Agora que ela está se tornando uma gigante absoluta do mercado, você já está considerando investir nela? Deixa nos comentários. Até porque um dividend yield de 11,30% não é para qualquer empresa, ainda mais que ela está trazendo dividendos extraordinários. Mas é verdade também que quem conhece as técnicas certas e o momento certo de operar no mercado consegue fazer dividendos sintéticos todos os meses com qualquer empresa, inclusive com a Marfrig. E aqui no grupo VIP de opções do Ativo Virtual, estamos comemorando constantemente. A última operação que fizemos, por exemplo, da Vale, nossa comunidade conseguiu colocar no bolso entre 56 e 58 centavos por ação Vale 3. Sendo que isso é possível fazer todos os meses, só depende de você conhecer as técnicas certas. Da própria Bradespar, recentemente trouxemos oportunidade de dividendo sintético, recebendo entre 10 centavos e 12 centavos por ação. Mas também teve do Banco Itaú, com Itube 4, recebendo entre 40 centavos e 45 centavos por ação. E aqui no grupo de ações, que na Ambev já chegamos a um lucro de 28,79%. E agora até mesmo um novíssimo dividendos sintéticos. Agora o curso que pode revolucionar a rentabilidade da sua carteira está disponível aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, onde você pode comprar apenas o curso ou contratar algum dos planos de assinatura. Mas aqui são válidas as assinaturas de opções, Plus e o grupo Premium. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. Agora vamos falar do Banco do Brasil, que, como um banco estatal grande e importante aqui no país, muitas vezes ele atua como um facilitador para os negócios do Brasil no exterior e para investimentos estrangeiros aqui também. A relação comercial entre Brasil e China é uma das mais importantes do mundo, com um grande volume de exportações e importações entre os dois países. E o Banco do Brasil deu um passo concreto para fortalecer ainda mais essa relação financeira. A empresa anunciou a assinatura de um acordo com um banco chinês chamado CDB, que é um dos bancos de desenvolvimento mais relevantes da China, e essa parceria consolida uma linha de crédito no valor de $1 bilhão. Mas então, qual seria o objetivo dessa linha de crédito bilionária? Bem, ampliar a cooperação financeira entre Brasil e China e fortalecer o financiamento para setores considerados estratégicos, como infraestrutura, agronegócio e o próprio comércio de exportação e importação entre os dois países. O acordo foi assinado durante a missão do Banco do Brasil na China, liderado pela presidente do banco, a Tarciana Medeiros, o que mostra a relevância institucional do movimento e que, inclusive, essa presença da CEO lá na China fez com que o Banco do Brasil remarcasse a data da apresentação de seus resultados e do anúncio de pagamento de dividendos, que, aliás, já vamos falar sobre ele. Essa linha de crédito, que tem um prazo de até 5 anos, vai beneficiar tanto empresas brasileiras que fazem negócios com a China, quanto empresas chinesas que atuam aqui no país, buscando estimular o fluxo de comércio e investimentos bilaterais. E qual seria então o impacto para a gente que investe no Banco do Brasil? Bem, essa notícia acaba sendo muito positiva sob o ponto de vista estratégico, pelo menos. Ela reforça o papel do Banco do Brasil como um conector financeiro crucial entre o Brasil e a segunda maior economia do mundo, que é a China. A linha de $1 bilhão aumenta a capacidade financeira do Banco do Brasil para grandes projetos e empresas que atuam nesses setores estratégicos ligados ao comércio Brasil-China. Esse acordo é a terceira fase de cooperação que o Banco do Brasil já tem com o CDB e está alinhado com a estratégia do banco de expandir sua atuação internacional e vai se posicionar como um financiador de grandes projetos globais. O fato do Banco do Brasil ser o único banco brasileiro com a presença física na China dá a ele uma vantagem única para facilitar esses negócios. E é um movimento que demonstra que o Banco do Brasil está ativo em buscar oportunidades de negócios e parcerias internacionais que podem gerar receita e fortalecer sua posição no financiamento de grandes fluxos comerciais e de investimentos. E aí, talvez você esteja se perguntando, mas Alex, quais seriam então os riscos atrelados ao Banco do Brasil nesse momento? Bom, nesse aspecto desse acordo, o principal risco aqui é mais execução e de cenário macro. A linha de crédito precisa ser utilizada de forma eficiente e a qualidade do crédito para as empresas que tomarem esses empréstimos acaba sendo
fundamental para não gerar os PDDs. Então, riscos geopolíticos ou mudanças na relação Brasil-China podem, teoricamente, impactar a cooperação futura, mas o acordo em si é visto com o fortalecimento dos laços. E essa notícia, é claro, ela precisa ser vista como um avanço estratégico, claro, para o Banco do Brasil. Naturalmente, o país precisa manter uma boa relação com a China e, com isso, tirar a melhor vantagem possível desse novo acordo. E para lembrarmos, afinal de contas, eu acabei de trazer o Fique Preparado do Banco do Brasil e se você não viu, assista. Ele está muito completo, afinal de contas, o Fique Preparado é o raio-x que eu faço aqui das empresas, dos seus resultados, com perspectivas futuras, análise de dividendos e muito mais. Acaba sendo um mini curso para a nossa comunidade a respeito da empresa que estamos avaliando. E o Banco do Brasil, então, vai pagar 1,91 bilhão de reais em forma de JCP, que para facilitar a nossa visualização das datas, dos rendimentos e também das rentabilidades, vamos ver aqui no site do Ativo Virtual, na área exclusiva para membros, no Radar de Dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual, que fica ativamente monitorando o site da CVM em busca de novas oportunidades, até mesmo aquelas que estão escondidas nas atas de reunião dos conselhos de administração e não foram oficialmente divulgadas. Então temos que o Banco do Brasil trouxe esse JCP anunciado no dia 15 de maio, com Datacom para o dia 2 de junho, que vai cair na segunda-feira. A data do pagamento vai acontecer no dia 12 de junho, quinta-feira, ou seja, uma data de pagamento muito rápida em relação ao Datacom, e o pagamento vai ser de pouco mais de 33 centavos por ação ordinária BBAS3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,30%. O Banco do Brasil, nessa cotação dos R$ 25,76, entrou em estabilidade, praticamente 1,09% de valorização nos últimos 12 meses. O PL fica muito bom ainda, 6,76, abaixo de 7 vezes, mas o Banco do Brasil já esteve com PLs muito mais atrativos do que esse, apesar de estar abaixo da média do segmento, de 7,94. Ainda assim, ele está voltando para sua média, em 6,55, passou ligeiramente inclusive. O Banco do Brasil, no ano de 2022, melhor ano de relação de investimento no banco, estava com PL de 3,33, pulou para 4,96 em 2023, 2024 aumentou ligeiramente para 5,25 e agora aumentou para 6,76. Nesse caso, deixando claro aqui a redução da lucratividade do banco, uma vez que as cotações caíram abruptamente no mercado e estão valorizando apenas 1% nos últimos 12 meses. O PVP do banco mostra que ele está 19% abaixo do seu valor patrimonial, entregando dividend yield de 10,10%. Mas e você, tomou um susto com a queda das cotações das ações BBAS3 na última sexta-feira? Deixe aí nos comentários o que você está pensando a respeito do banco, especialmente se você já assistiu o Fique Preparado e está preparado para o que está para acontecer com o Banco do Brasil nesse ano de 2025 e, é claro, conhecendo o preço teto. E pessoal, uma excelente notícia, afinal de contas, o Ativo Virtual acabou de ser selecionado pelo IBEST 2025 na categoria Canal de Investimentos. E é com grande alegria que eu compartilho com a nossa comunidade do Ativo Virtual que estamos oficialmente concorrendo na primeira fase dessa premiação, que vai definir os top 20 no Brasil na categoria de investimentos. E não precisa nem dizer que o seu voto é importantíssimo, não é mesmo? Já posso contar com ele? Bem, o Itaú está fazendo uma projeção agora. A Selic deve ficar em 14,75% até o final deste ano, o que é um sinal positivo, porque a expectativa era 15%, mas isso significa também juros altos por mais tempo. A taxa Selic é aquela taxa básica de juros da nossa economia, ou seja, ela é definida pelo Banco Central. Ela é super importante porque influencia os juros de empréstimos, financiamentos, o retorno de muitos investimentos e, é claro, a atividade econômica e a inflação. Desse modo, bancos e analistas fazem projeções sobre a Selic para ajudar a entender o futuro da nossa economia. E o ponto aqui é justamente esse. O Itaú, um dos maiores bancos do nosso país, acabou de revisar a sua perspectiva para a Selic. A projeção anterior do Itaú era de que a Selic começaria a cair um pouco e terminaria em 2025 em 15,25%. Mas agora, eles mudaram as projeções e passaram a ver a Selic se mantendo no atual patamar de 14,75% até o fim do ano de 2025. Segundo o relatório do Itaú, essa mudança se baseia na comunicação recente do Banco Central, que permanece mais confiante que a política de juros está em um nível significativamente contracionista, ou seja, bem alto, restringindo a economia, e que a atividade econômica já está desacelerando, ou seja, diminuindo seu ritmo de crescimento. O Itaú também entende que o Banco Central parece inclinado a uma estratégia de manter os juros elevados por mais tempo. Nas palavras relatadas pelo economista-chefe do Itaú, Mário Mesquita, abre aspas, soma-se a isso a aparente escolha pela estratégia de manutenção de juros elevados por tempo prolongado, fecha aspas. Com essa visão, o Itaú não vê espaço para cortes de juros ainda em 2025. Eles projetam que as reduções da Selic só devem começar a acontecer em 2026, levando a taxa para 12,75% no fim do próximo ano. Em relação à nossa
nossa inflação, medida pelo IPCA, o Itaú manteve as projeções de 5,5% para 2025 e 4,4% para 2026. E para o crescimento da economia, ou seja, o nosso PIB, também mantiveram as previsões de 2,2% em 2025 e menor, apenas 1,5% no ano de 2026. E para a gente, como investidor, essa revisão do Itaú reforça a expectativa do mercado de juros altos por um período mais prolongado do que se imaginava antes. Por exemplo, para quem investe na renda fixa, especialmente em títulos pós-fixados, como Tesouro Selic, CDBs atrelados ao CDI, isso significa que a alta rentabilidade deve continuar por mais tempo. E para quem investe na renda variável, ou seja, as ações, por exemplo, juros altos por mais tempo tendem a ser um desafio para as empresas e também para a manutenção das cotações. Eles encarecem o crédito para as empresas e para o consumo e tornam os investimentos da renda fixa mais atraentes em comparação aos riscos das ações. As empresas com alta dívida ou muito dependentes de crédito e consumo podem sofrer mais, especialmente aquelas que estamos vendo com alta alavancagem, como por exemplo as transmissoras, que embora tenham dívida de longo prazo, elas são indexadas na inflação e algumas no CDI, o que pode comprometer a margem de lucros se o contrato também não crescer na mesma velocidade do IPCA ou do CDI. E naturalmente, diminuindo as margens, diminui o lucro e diminuindo o lucro, diminui os dividendos. E é por isso que você precisa do Fique Preparado das elétricas que você tem interesse de investir. E se você ainda não pediu, deixa aí nos comentários abaixo que mesmo que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade e assim você pode influenciar na agenda do ativo virtual. Mas pessoal, aqui é importante lembrar também que essas são projeções e o cenário econômico, claro, pode mudar. Se a inflação acelerar mais do que o esperado, a Selic pode ficar ainda mais alta. Se a desaceleração da economia for mais forte, o Banco Central pode ser pressionado a cortar os juros mais cedo, embora o Itaú não veja isso acontecendo neste ano. Mas por enquanto a visão é de juros altos por mais tempo. Atualmente o Itaú, nessa cotação dos R$ 33,55, valoriza impressionantes 39,83% nos últimos 12 meses. O PL do banco continua muito bom, de 8,68, lembrando que é um banco privado, e o PVP mostra que ele está 80% acima do seu valor patrimonial, pagando dividend yield de 7,81%. Diminuiu, claro, porque essa forte valorização diminui o valor dos dividendos, mas já expliquei isso nesse vídeo. E é uma ação que não para de valorizar, observem só. E a JHSF divulgou seus resultados do primeiro trimestre deste ano e o BTG Pactual classificou o balanço como misto, mas mantendo a recomendação de compra, com preço-alvo em R$ 9,00, sendo que as cotações, no momento da publicação dessa matéria, estavam em R$ 5,07, ou seja, uma valorização potencial de impressionantes 75,5%. E quem vem acompanhando o ativo virtual já sabe quanto que a JHSF está valorizando no mercado. E já vou falar mais sobre isso, até porque ela está pagando dividendos mensais. Mas o BTG viu os números da receita líquida muito fortes, saltando 37,4% na comparação anual. O EBITDA ajustado, ou seja, o lucro operacional, foi ainda melhor, disparando 60,6% também na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A JHSF destacou que o ritmo de crescimento continua em todos os segmentos e que os negócios de renda recorrente, como os de shopping e novos projetos, estão em expansão, com a expectativa de abertura ainda neste ano. Mas o balanço também teve um ponto negativo que pesou, que foi um consumo expressivo do caixa da companhia de R$ 263 milhões. Isso decepcionou um pouco os analistas, que observam também que o consumo do caixa aconteceu por causa de investimentos nos projetos imobiliários e da necessidade de capital de giro, que é o dinheiro para o uso do dia a dia, nos empreendimentos residenciais. Com isso, a dívida líquida da JHSF chegou a cerca de R$ 3 bilhões, o que contribuiu para a alta alavancagem. A empresa também pagou R$ 63 milhões em dividendos no período. Mas, notem só, isso aqui foi uma despesa para que ela continuasse expandindo suas operações. Essa decepção, entre aspas, ela não está na qualidade da gestão, pelo menos não foi declarado isso. Então, qual seria a leitura desses resultados mistos e da análise do BTG? Bem, então, reforçando, preço-alvo de R$ 9,00, alta potencial de 77,5%, porque a força da receita e do lucro operacional da JHSF mostra que a operação da companhia está crescendo e sendo lucrativa. A tese de crescimento está viva, ou seja, especialmente nos negócios de renda recorrente. O BTG vê a ação negociada com desconto em relação ao seu potencial futuro, mas o BTG alerta para a pressão do caixa e a alta alavancagem, que é essa dívida alta que eu acabei de explicar. Ou seja, a mensagem é: a JHSF tem um bom potencial de crescimento operacional, mas a situação financeira de curto prazo, ou seja, o caixa e a dívida, exige atenção e pode gerar volatilidade, especialmente em um cenário de juros altos. E é por isso que eu ordeno as matérias para que a nossa comunidade consiga compreender tudo de uma maneira ponta a ponta. Então, se você realmente dedicar alguns minutos para assistir o vídeo do início ao fim, você vai ter o melhor aproveitamento. Atualmente, as ações JHSF3, nessa cotação dos
R$ 5,15, valorizam impressionantes 35,66%. Sempre lembro desses momentos aqui que eu trouxe no Ativo Virtual, falando sobre as oportunidades futuras, e agora muito feliz vendo toda essa valorização. PL continua de graça, apenas 3,27, como diria o Barsi, e um PVP que também não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 39% abaixo do seu valor patrimonial e entregando um dividend yield de 7,27% mesmo com toda essa valorização. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.